Boa tarde, me chamo Liene. Neste momento eu vou fazer uma breve apresentação referente ao estágio curricular obrigatório 2. Faço curso de bacharel em educação física, estou no 6º semestre, faço o curso na Universidade Leonardo da Vinci, conhecida como Uniaselv, ali no polo do Caminho das Árvores. O tema que foi escolhido foi a inclusão do autista na aula de spinning. O spinning é uma modalidade na qual se promove o emagrecimento e a qualidade de vida do praticante, devido ao alto gasto calórico que gera alterações fisiológicas, como a diminuição do percentual de gordura, consequentemente trazendo melhorias e a estética, melhorias à estética. Neste plano de intervenção e junto à pesquisa, buscou-se descrever os efeitos do spinning para os autistas, para apontar as facilidades da prática da modalidade e descrever as características da aula. Qual o objetivo da escolha desse tema? Foi pensando que a aula de spinning também pode ser encarada como uma forma de reabilitação, socialização, que se torna interessante conhecer junto aos autistas. O conhecimento do professor acerca do autismo e da pessoa com autismo, a nível das necessidades e dificuldades dos professores em relação à inclusão de alunos na sala de spinning. Quando eu digo assim inclusão, eu estou falando de inclusão independente de qualquer que seja ela, mas em especial aqui a inclusão do autista na aula de spinning, e que os professores eles venham estar mais propícios, adaptados, e que venham ter o conhecimento mais aprimorado referente a essa situação, referente ao autismo. Os sistemas de apoio utilizados para avaliar e ajudar a desenvolver a socialização do aluno, os aspectos de aprendizagem do aluno com autismo, a fim de colaborar com a sua autoestima. Qual o local e horário das aulas onde foi realizado esse estágio? Os locais para a coleta de dados foram a internet, na questão YouTube, sobre os aspectos do autismo, livros conforme descritos na bibliografia como fontes de referência, então os livros que foram, artigos que foram buscados como referência no final do slide. As aulas práticas foram na Academia UEL, em Salvador, Bahia, na unidade de Brotas. As aulas eram realizadas às segunda-feiras, às 6h10 da manhã, às quartas-feiras, às 18h20 da noite e às sexta-feira, às 6h10 da manhã. O autista frequentava apenas a aula da quarta-feira, às 18h20. Foram 6 aulas ao total que esse adolescente frequentou essas aulas. Devido à pandemia, a gente teve que dar uma parada, mas deu para pegar e entender bastante conteúdo e ter bastante resultado referente à questão do autismo na aula de spinning. Quais os materiais utilizados? O material utilizado foi o espaço, da sala fechada, que a gente utilizou. A sala era fechada e toda espelhada. Quantidade de bicicletas, no total eram 21 bicicletas, 21 bike indoor. Elas eram totalmente ajustáveis, permitindo um posicionamento correto e confortável a qualquer pessoa, independente da estatura dela. Eu queria ressaltar aqui que existia sim 21 bikes na sala de spinning, mas também tinha muitas bikes que estavam quebradas. Teve uma época que
uns dias, uma aula, se eu não me engano, né? Tinham outras, mas né, justamente nessa aula tinham 11 bicicletas com defeitos. E houve muito desânimo dos alunos nesse dia por conta dessas bikes quebradas. Então foram mais da metade das bikes quebradas. Então esse foi uma dificuldade também que foi encontrada, que foi complicado, porque tinha alunos que entravam na sala para poder fazer aula e quando entravam começavam a pegar nas bicicletas e viu que as bicicletas realmente estavam quebradas. Tinha umas que faziam barulho alto pra caramba. Então é bom a gente também se atentar, tanto o professor, qualquer organização, que as bikes elas venham ter, ou qualquer aparelhagem, elas têm que ter uma manutenção regular para evitar esse tipo de transtornos, tá? Tinha também uma outra coisa que era utilizada referente ao material, que era o som. Então era um aparelho de som com o cabo P10 e P1, era o cabo P10 e P1, que a gente encaixava o P10 no som e o P1 vinha para o aparelho celular para poder conectar o aparelho celular e dar passagem das faixas musicais às caixas de som amplificadas na parede e no teto. O que acontece? Eram no total 6 caixas de sons, eram 4 caixas de sons no teto e 2 caixas de sons no, na parede, tá? Então eram no total essas caixas de som. A sala era climatizada, havia apenas um ar-condicionado, mas que supria todas as necessidades, né? Era um ar-condicionado muito potente, antigo até, mas muito bom, gelava muito bem a sala. O plano de aula, né? Vou falar um pouco sobre o plano de aula, vou aumentar aqui um pouquinho, dar um zoom. O plano de aula, como que ocorreu esse plano de aula? Foram no total 4 planos de aula que foram feitos. O quinto e o sexto plano de aula eu deixei como se tivesse juntado um pouco do terceiro e do quarto plano de aula, tá? A primeira e a segunda semana foram da seguinte forma. Na primeira semana foi feito um plano de aula em forma de microciclo incorporativo. O início da prática no período da adaptação à bicicleta, a instrução do professor ao iniciante sobre o plano sentado em sua primeira semana, no caso do autista que iria fazer essa aula. Na semana 2, também um microciclo. No segundo momento, para iniciação da adaptação, a implementação do aumento na intensidade, o profissional avalia o iniciante e se apresenta condições de pedalar em pé, por conta da isenção dos tipos de aula de resistência que viria lá na frente. Então era feita essa avaliação e essa observação. Na terceira e na quarta semana a aula ela era mais moderada. Na terceira semana, também no microciclo, o início das técnicas eram moderadas e intermediária, como o sprint, né? Foi utilizado o sprint. Então, o sprint foi utilizado como o Tabata, por exemplo, em que você levava, era 20 minutos na fase de carga pesada, né? E 10 segundos para carga leve para dar descanso e depois retornava. Então foram 4 minutos com uma aula dessa forma. Como sprint, o iniciante permanece contido em relação à intensidade e as técnicas da intensidade, em função de que os exercícios intensos são dosados com uma recuperação necessária. Então, é como eu tinha dito, havia a questão do sprint, depois tinha o descanso necessário, depois você voltava para o sprint novamente. No momento, o integrante, né, o autista, ele não fazia todos esses momentos, né? Tinha momentos que ele ia para o sprint, tinha momentos que ele não ia,
Ele ia aos poucos, então era questão mesmo adaptativa e a gente tinha que respeitar esse momento dele. Na quarta semana, também no microciclo, na semana mais intensa do microciclo, o aluno recebe instruções de como será a aula e este deverá estar em plena condições física e psíquicas para a utilização das técnicas e exercícios mais avançados ou intermediários, por ser mais intenso e com pouco tempo de recuperação. Também foi utilizado o sprint, como eu tinha dito anteriormente. Na terceira, quarta, quinta e sexta semana, foram juntados o tudo da terceira e da quarta para ele criar um pouco mais de resistência. Ainda seguindo referente ao plano de aula, eu coloquei aqui um quadro rapidinho para poder entender, né? Dando continuidade ao slide anterior. Os primeiros 5 minutos eram de aquecimentos, onde a frequência cardíaca era de 60%. As 3 primeiras rodadas eram da seguinte forma: eram 3 minutos pedalando com a frequência cardíaca de 75% e 2 minutos pedalando em pé, né, com a frequência cardíaca de 85%. Então, 75% diminuía-se a carga, sentava e pedalava. 85% eram 2 minutos pedalando em pé com a carga mais pesada. Depois de terminada essa rodada, era 2 minutos contínuo. Então, era 2 minutos que se fazia 2 minutos contínuos sentado e a frequência cardíaca é 65%. As quatro últimas rodadas eram 3 minutos com velocidade constante. Então, era o sprint, né? Como eu tinha dito anteriormente. Então, era 85%. Gerava aquela constância toda de acelerar, de tentar acelerar o máximo que conseguir. O máximo que conseguir referente à carga. E a frequência cardíaca aumentava. Então, chegava mais ou menos a 85%. E 30 segundos de recuperação, diminuindo a carga e a velocidade, onde a frequência cardíaca ia para 60%. 3 minutos em pé, que a gente ia acelerando aos poucos, como eu tinha dito. Então a frequência cardíaca aumentaria mais ainda. E depois, no ritmo confortável para a recuperação, eram de 2 minutos, onde a frequência cardíaca variava entre 45% a 60%. Às vezes não ia só 2 minutos de recuperação, muitas vezes iam 5 minutos para voltar calma, tá? Ainda dando ênfase no plano de aula, o que acontece? Eu ouvi algo muito bacana que eu achei interessante, foi esse quadrinho aqui. Eu vou ampliar um pouco, porque as bikes, elas não são bikes são bikes mais antigas, e tem muitas bikes que a gente sabe que informa ali a frequência cardíaca, a velocidade que você está indo, como que você está indo, e isso ajuda o aluno, né, a estimular o aluno a estar fazendo a aula de spinning. Lá a bike era um pouco antiga, não tinha isso. E eu achei esse quadrinho interessante porque ele ajudava, né, quando eu colocava sempre em frente para os alunos, né, na paredezinha em frente. Era como se eles estivessem se vendo, né, referente à frequência cardíaca pelas carinhas, era um estímulo. Então era da seguinte forma: aqui vem a frequência, então vem as informações. Aqui é toda a frequência cardíaca, tá? Aqui vem as fases, então tem as fases aqui embaixo. Aqui são as fases. E vem os rostinhos, né, informando. Então, o azul, a cor azul, a frequência cardíaca era de 60% e era nada cansativo. O verde, tá? Que acontece justamente por conta das cores de trânsito, né? O verde, ele era pouco cansativo, tá? 61 a 70% de batimento cardíaco, tá tranquilo, tá favorável, vamos continuar jogando duro. Atenção, estamos a 71, 83%, ó, tá começando a ficar difícil, ligeiramente cansativo. Vamos ter um pouco mais de atenção aí, vamos ver como é que tá indo. E aí depois vem o laranjinha, né?
Que aí ele diz, tá cansativo, a fase 4, tá muito cansativo, estamos com frequência cardíaca de 84 a 91%, tá cansativo. E logo depois a gente vem pra fase muito, muito difícil, onde tá muito cansativo, que a gente sabe que nem todo mundo consegue dar continuidade a quando tá uma frequência muito acima, a mais de 90%. Então eu achei isso interessante, referente a frequência cardíaca, né? Nas pedaladas foi orientado aos alunos em pedalar sentado ou em pé no plano de subida e ainda acrescentar o sprint, ou seja, em corrida de curta distância na qual a pessoa pedala num ritmo crescente por um determinado tempo. Esse foi o método que eu mais utilizei, foi o sprint. Eu achei mais viável, tá? E foi bastante proveitoso. Referente à conclusão, a conclusão foi bem rápida também, bem básica, porque como não tinha muito assim o que se falar, o que se vê até o presente momento, porque o tempo foi curto, o aluno ele não tinha logo de início uma boa coordenação motora. O som muito alto incomodava, ele era muito sensível a barulho. Ele entrava e saía da sala o tempo inteiro, mas fazia a aula, não deixava de fazer a aula. Fez apenas 6 aulas no total, né? Como eu tinha informado anteriormente, foram 4 planos de aula e no quinto e sexto plano de aula eu juntei um pouco de cada plano de aula e fiz. Devido à questão da pandemia, não pude dar continuidade, porque as academias fecharam aí por tempo, até este momento, né? E não retornaram às atividades. Mas assim que retornar, eu espero poder continuar com essa experiência com ele. Estava feliz por participar daquela mais nova rotina, né? Pois ele se sentia à vontade, mesmo sendo bastante calado. Então, ele era muito calado, ele era muito sério, mas ele gostava, percebia-se pela feição dele, que ele gostava. Às vezes ele perguntava, Pro, vai ter aula quarta-feira? Vai ter. Então, existia esse interesse também da parte dele. O aluno foi adquirindo força e equilíbrio aos poucos. Diante do exposto acima, afirmo que é possível sim incluir o autista em uma aula de spinning, desde que seja feito todo o planejamento, né, que havia todo o planejamento anteriormente. Acompanhamento, tem que também haver esse acompanhamento diário, e que se tenha conhecimento sobre a modalidade do spinning e do autismo. A modalidade spinning, ela não é muito difícil de se entender, não é muito complexa, mas a questão do autismo é um pouco mais complexo, tem que ter muita atenção, justamente quando você vai ingressar, incluir um autista numa aula coletiva, isso para ele é novo. Se ele percebe que está havendo disputa, que está tendo algo que deixa ele desconfortável, muitas vezes ele quer desistir. E aí tem que ter todo um planejamento, um acompanhamento, um jogo de cintura. As referências, né, essas foram os 3 livros que eu achei muito bacana para pesquisa. Eu não achei artigos que comprovassem que o autista ele pode fazer, ou que ele já fez, ou que já teve alguma experiência numa aula de spinning. Eu procurei, se existe algum, eu desconheço até o momento, mas ainda assim eu preferi tentar fazer apenas com a pesquisa sobre bike indoor e sobre o autismo, para ver no que é que daria, e deu certo. Eu tenho aqui algumas fotos das aulas. Não tem foto do autista aqui, porque por ele ser muito calado, muito fechado, ele não gostava muito de socialização. Eu estou aqui centrada, essa aqui de rosa sou eu, então eu sempre pedia para alguém tirar as fotos.
Aqui sou eu também, novamente. E aqui eu também, novamente, enquanto estagiária na instituição. Se quiser, eu tenho um vídeo que eu não consegui fazer um link para poder colocar, mas eu tenho um vídeo de uma das aulas que eu fiz, né? Foi na segunda-feira, inclusive, pela manhã, antes da questão da pandemia. A sala tá bem vazia, se eu não me engano, acho que tem uns 6 alunos, mas se quiser eu posso enviar. E é isso. Eu espero que tenha sido satisfatório, que tenha sido bom. Pra mim foi bom, foi muito legal. E é isso aí.